Desde a primeira temporada, The Walking Dead sempre teve personagens com grande impacto, mas enquanto Rick liderava e Daryl ganhava destaque, era Glenn que representava algo mais profundo. Ele era o equilíbrio entre a razão e a empatia, alguém que nunca perdeu a humanidade, mesmo quando tudo ao seu redor se desmoronava. Glenn era aquele que arriscava a vida pelos outros, mas não por imprudência, e sim por acreditar que ainda valia a pena confiar, ajudar e cuidar. Glenn era mais do que um sobrevivente, ele era a alma, o coração do grupo. Com o passar dos episódios, a gente percebe que esse personagem funcionava como um fio de esperança mesmo em meio ao caos. A sua morte, por exemplo, não foi só uma tragédia emocional, foi o início da perda de um ideal dentro da série. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai entender por que Glenn era a verdadeira alma de The Walking Dead. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A introdução de Glenn em The Walking Dead foi um evento bem memorável. Além de se mostrar como um personagem muito inteligente, também salvou Rick da morte, deixando claro desde o começo que era alguém em que se podia confiar. Glenn ajuda o nosso protagonista a sair da cidade e a se reunir com a sua família, o que por si só poderia ter sido o propósito dele na série, mas os escritores foram além disso. Eles decidiram desenvolver o Glenn de verdade, transformando ele em um dos personagens mais carismáticos, consistentes e indispensáveis de toda a série. Na primeira temporada, a gente descobre que, antes de tudo isso acontecer, Glenn era um entregador de pizza, um cara comum tentando sobreviver em um mundo que já era difícil mesmo antes do apocalipse. E talvez seja justamente isso que torna esse personagem tão especial. Ele não era um herói clássico, mas alguém real que foi se transformando com o mundo ao redor. Glenn se tornou um verdadeiro sobrevivente, uma bússola moral para o grupo, um líder, e mesmo com o mundo caindo em pedaços, também continuava sendo aquele cara divertido que conseguia arrancar um sorriso de todo mundo. Quando Glenn precisa se cobrir com tripas de zumbi pra sair da cidade, por exemplo, a gente compreende o quanto aquilo é desconfortável e até mesmo assustador. É uma situação extrema que revela toda a dificuldade daquele mundo e o quanto ele é implacável com quem tenta sobreviver, mas ele não se deixa paralisar pelo nojo ou pelo medo. Glenn encara como algo necessário para continuar vivendo, e no fim das contas, inclusive, ele até consegue manter aquele espírito meio brincalhão e engraçado enquanto dirige aquele carro estiloso. Mais do que sorte ou inteligência, Glenn conquistou a confiança do grupo e de nós por seu carisma e por sua resiliência, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Ele sempre foi o tipo de personagem que inspirava respeito simplesmente por quem era e por suas atitudes, sem precisar gritar ou ameaçar alguém. O que fazia dele um personagem tão especial era justamente a sua humanidade em meio ao caos. Glenn era corajoso, mas nunca arrogante, e mesmo que tomasse decisões difíceis algumas vezes, no final nunca perdia sua empatia. Ele entendia o mundo em que vivia, mas se recusava em deixar que esse mundo o transformasse em algo que ele não era. Enquanto muitos outros personagens foram se endurecendo, se afastando do que eram antes do apocalipse, Glenn fazia questão de lembrar quem ele era e quem os outros ainda podiam ser. Quando a gente olha para a trajetória do Glenn desde a primeira temporada, fica claro que ele foi aos poucos se tornando a consciência moral do grupo, mas de um jeito sutil e nada forçado, e é isso que torna tudo ainda mais curioso. Glenn não precisava de discursos longos ou cenas dramáticas para mostrar no que acreditava, bastava a forma como ele olhava para os outros e como ele tratava cada pessoa como alguém digno de respeito, mesmo no mundo onde os sentimentos pareciam não valer de mais nada. O que realmente o elevava era essa luta silenciosa entre a dureza do apocalipse e a resistência de Glenn em não deixar essa brutalidade tomar conta dele. Ele provava que ainda era possível continuar humano sem ser fraco, que ainda era possível defender os outros sem virar um monstro, que ainda dava pra amar sem medo, mesmo que esse amor custasse caro depois. Um dos momentos mais importantes para entender o Glenn é quando ele conhece a Maggie na segunda temporada. A partir dali, ele passa por uma transformação que vai o moldando aos poucos. Até então, ele era o cara ágil
ágil, inteligente e que arriscava a vida pelo grupo. Mas Maggie desperta nele um novo tipo de coragem, a de se apegar por alguém em um mundo que parecia ruir um pouco mais a cada dia. O amor entre os dois nasce de maneira natural, quase improvável diante de tanto caos, e acaba se tornando uma das relações mais sólidas e verdadeiras de toda a série. Daquele ponto em diante, Glenn não lutaria apenas para sobreviver, ele lutaria por algo, por alguém, e isso transforma completamente o seu arco. Ele passa a carregar uma responsabilidade que vai além de si mesmo, como se a palavra proteger significasse também proteger a possibilidade de um futuro ao lado dela. Não eram os grandes atos que definiam Glenn, e sim sua maneira de reagir diante do caos. Quando ele e a Maggie são capturados pelo governador, Glenn é brutalmente espancado por Murrow, forçado a enfrentar o medo, a humilhação e a impotência, mas mesmo ali no fundo do poço, Glenn não se quebra, ele não se entrega ao ódio cego, nem se deixa consumir pelo desejo de vingança. Em vez disso, sua reação é de resistência, de proteção, não só física, mas emocional. Mesmo sob tortura, ele se recusa a dizer onde está o grupo, e por isso quase morre ao ser trancado com um zumbi numa armadilha cruel feita por Murrow. Ele luta sozinho, preso numa cadeira e sem qualquer garantia de sobrevivência, e sai de lá ainda mais firme. É nesse tipo de escolha que a essência do Glenn aparece, a escolha de proteger os outros, mesmo que isso possa custar a sua própria vida. Durante e depois da queda da prisão, por exemplo, Glenn perde tudo de uma vez: o grupo, a estabilidade, a própria saúde. Mas, mesmo debilitado, ferido, sem saber se Maggie está viva ou morta, ele continua, e não por impulso ou desespero, mas porque não abandonar aqueles que importam, acreditar nos outros e seguir em frente ainda faziam sentido para ele. A busca por Maggie deixa de ser apenas uma questão pessoal e passa a simbolizar uma decisão firme de não sucumbir às dificuldades que o cerca. Para Glenn, continuar lutando é reforçar que ainda vale a pena cuidar dos outros, mesmo quando tudo parece conspirar contra isso. Sua jornada incansável pelo mundo devastado não é só um esforço para reencontrar quem ama, mas um compromisso em manter vivos os valores que o definem. A cada passo, ele reafirma sua dignidade e o apreço por tudo que ainda restou da bondade humana, uma demonstração clara do tipo de indivíduo que ele é. E quando Glenn finalmente reencontra Maggie no 4x15, aquilo representa mais do que o fim de uma busca. É a resposta de alguém que, mesmo diante de um mundo em ruínas, preservou o que havia de mais genuíno dentro de si, a sua persistência. Ele atravessou perigos, adoeceu, perdeu aliados, mas não deixou que a esperança fosse corroída pelo medo. E quando ele a vê de novo, há algo ali que vai além do reencontro. É como se naquele instante ele provasse que manter a fé nos outros ainda podia dar certo. E esse mesmo olhar ele leva para Alexandria, em que mais do que um simples sobrevivente, Glenn vira uma bússola moral em meio à aparente tranquilidade daquele lugar. Lá sua presença reforça que a sobrevivência vai muito além do combate aos zumbis, é também manter a integridade, a sensibilidade e a honra entre as pessoas que seguem vivas. Glenn não é apenas um sobrevivente, ele é o coração que lembra a todos que mesmo após o caos, vale a pena lutar pelo que realmente somos e pela reconstrução da sociedade que um dia existiu. Além disso, Glenn possuía, sobretudo, um sentimento raro naquele mundo pós-apocalíptico: a bondade. E não uma bondade cega ou ingênua, mas uma escolha consciente, mesmo diante de adversários e situações extremas. Personagens como Aiden e Nicholas na 6ª temporada, por exemplo, foram, entre aspas, inimigos que receberam de Glenn uma chance, uma demonstração de que ele via a humanidade nos outros, mesmo quando ela estava ferida ou perdida. Embora eles tenham confrontado Glenn no início, no final ele tenta ajudá-los, tenta salvá-los. Esse esforço de estender a mão para quem parecia improvável de merecer despertava riscos reais e muitas vezes um custo alto tanto para ele quanto para o grupo. No entanto, essa sua compaixão era parte do que definia seu personagem. Glenn resistia a cruzar a linha que muitos outros ultrapassaram, evitando matar outros seres humanos. Não é à toa que a primeira vez que ele mata uma pessoa sem ser um zumbi é somente na 6ª temporada. No fim, esse limite
limite que ele impunha a si mesmo mostrava que, mesmo em meio ao colapso moral do mundo, Glenn ainda se esforçava para não perder a si próprio. E talvez o que mais doa na história de Glenn seja justamente a forma como ela termina. Sua morte não foi só a perda de um personagem querido, foi como se a esperança de The Walking Dead tivesse ido embora com ele, porque quando Glenn se vai, o vazio que fica é mais profundo do que qualquer coisa. Ele era o elo que equilibrava o grupo, o único com sensibilidade o bastante para enxergar além das cicatrizes, para lembrar que ninguém deveria ser julgado apenas pelo que fez no passado, mas pelo esforço em se transformar. Sua ausência escancarou o quanto ele era insubstituível. Não havia mais ninguém com seu senso moral, com sua capacidade de acalmar o grupo, de manter a humanidade pulsando mesmo quando tudo dizia o contrário. Glenn era mais que um alívio cômico, mais do que um rosto familiar no meio do apocalipse. Ele não era apenas parte da série, ele era a alma, o coração de The Walking Dead. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se você chegou até aqui e achou interessante a nossa análise, deixa o like, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo, e se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários outro personagem pra gente analisar aqui também, que tem vários vídeos de vários personagens de The Walking Dead e de outras séries aqui também, viu? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!